Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Depois de um banho quente na nossa casa no Rio de Janeiro, deitei na cama com minha esposa de 20 anos de casados, Mariana. Ela fechou o livro imediatamente, o que era um mau sinal, já que sempre era uma batalha com Venkla a apagar a luz para dormirmos. Precisamos conversar, disse ela. Isso era um sinal ainda pior. Mariana era uma obsessiva compulsiva diagnosticada, algo que começou logo após o nascimento do nosso primeiro filho, ou talvez tenha sido quando percebi. A terapia funcionou por um curto período, e desde então, venho tentando ser complacente. Quero uma permissão, disse ela. Eu sabia o que isso significava, mas fiquei surpreso que ela conhecesse o termo. Que diabos é uma permissão? Perguntei. Não vai funcionar se você ficar todo bravo. Uma permissão é quando uma mulher ou um homem tem relações sexuais fora do casamento, explicou. Você está me pedindo para te deixar dormir com outro homem por quê? Você simplesmente não me satisfaz. Não como alguns caras com quem saí antes de você, respondeu. Se tem algo que eu não estou fazendo e que te ajudaria a ficar satisfeita, podemos conversar sobre isso. Sempre que te satisfazia, disse. Não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, é o seu equipamento, retrucou ela dando um golpe baixo. Estava perdido em meus pensamentos, quando percebi que Mariana ainda falava. Várias outras professoras estiveram com Lucas e disseram que ele é incrível na cama, com um equipamento ótimo que dura horas. Peraí, quem é Lucas? Você está me ouvindo? Falei. Lucas é o novo professor de educação física na escola. Ele está numa forma incrível, cabeça raspada parece. Um atleta famoso, só que mais moreno, explicou. Você quer que eu aceite você dormir com um cara da sua escola? Porque suas colegas dizem que ele é ótimo na cama? O marido da Clara diz que está tudo bem? Por que você está tão bravo? Tô ficando mais velha, e não sei por quanto tempo os homens ainda vão me achar atraente. Essa pode ser minha última aventura. Minha mente estava a mil. Uma coisa sobre Mariana era que ela sabia como apresentar um argumento lógico para algo que queria, pelo menos lógico na cabeça dela. De jeito nenhum, disse. E se você precisa de um motivo, deixa eu te lembrar dos seus votos quando prometeu abandonar todos os outros. Além disso, transamos várias vezes antes de casar. Você parecia bem satisfeita com o meu equipamento. Sei não estava. Por que casou comigo? Peguei meu travesseiro e fui para o quarto de um dos filhos, que estavam todos na universidade em São Paulo. Não consegui dormir. O transtorno obsessivo-compulsivo de Mariana estava claramente em ação. Como Will diz, isso tem sido um problema desde que nosso filho mais velho nasceu. Ela tirou que deveria ser uma licença de 6 meses, para cuidar do bebê. Depois, ela finalmente voltou a trabalhar como professora numa escola em Niterói. A vida para mim foi um inferno nesse período. Ela me ligava furiosa por bobagens. A irmã dela, Fernanda, brigou com ela uma vez, porque Mariana ligou reclamando que deixei migalhas de pão de queijo na bancada da cozinha. Fernanda disse: Sabe, acabei de descobrir que meu marido me traiu pela segunda vez, e você está reclamando porque seu marido deixou migalhas na bancada? Se toca. Outra coisa que me mantinha acordado era a compulsão dela. Por exemplo, discutimos por semanas sobre o desejo dela de comprar móveis novos para a sala. Já tínhamos gastos inesperados naquele ano. Como consertar o telhado depois de uma tempestade na Baía de Guanabara, e queríamos esperar. Fiquei furioso quando cheguei em casa e ela disse: Surpresa! Mostrando os móveis novos que comprou sem me consultar. Mas o que nos levou à terapia foi a terceira gravidez. Mariana insistia num terceiro filho, desde que nosso segundo filho fez 2 anos. Ela achava que como tínhamos 2 meninas, deveríamos tentar de novo por um menino, porque ela realmente queria um filho. E o na aquária. E não ia ter um terceiro filho só porque não gostava do sexo dos 2 primeiros. Muito antes de casarmos, concordamos em ter só 2 filhos. Todo o meu planejamento financeiro, incluindo as mensalidades universitárias para os 2 primeiros, e minha poupança para a aposentadoria, só considerava 2 crianças. Essa discussão durava mais de um ano, quando, enquanto tirava o lixo, a sacola rasgou, espalhando o conteúdo pelo quintal. Encontrei dezenas de pílulas anticoncepcionais de Mariana, enquanto limpava a bagunça. Peguei as pílulas entre furioso, em casa, e joguei na cara dela. Você parou de tomar suas pílulas anticoncepcionais sem me contar? Gritei. Bom, eu sabia que você não ia querer transar comigo se soubesse que parei, respondeu. Vai pro inferno, não vou mais ficar com você. Tarde demais. Já estou grávida. Só estava esperando o momento certo para te contar. Saí de casa naquela noite e fui falar com um advogado no centro do Rio na manhã seguinte. Ele falou com muita calma, o que me ajudou a me acalmar. Eu não conseguia ficar parado desde que comecei a falar. Quando finalmente consegui, discutimos as outras coisas que Mariana fazia que me deixavam louco.
e por que eu não queria um terceiro filho. Ele disse que o que Mariana fez era claramente errado, mas no Brasil, num divórcio, ela teria direito à metade dos bens da família. Então me divorciar não ajudaria com as complicações financeiras. Ele sugeriu terapia e recomendou alguém. Isso foi um alívio por alguns anos. O terapeuta rapidamente percebeu que Mariana tinha TOC. Tivemos, talvez 3 sessões conjuntas, e Mariana teve pelo menos uma sessão individual, toda semana por vários meses. Ele também deu uma bronca em Mariana, sobre como outro filho exigia o consentimento de ambos. A irmã dela, Fernanda, deu o mesmo sermão. Discutimos como ela se focava em bobagens que a deixavam louca. O terapeuta recomendou que Mariana escrevesse o que a estava incomodando e guardasse o papel por alguns dias antes de reler. Ela deveria fazer uma lista de todas as coisas boas na vida dela e comparar com o problema que escreveu. Se ainda sentisse aquelas coisas, deveria compartilhar o papel comigo. Foi isso que me levou a escrever isso. Não conseguia dormir? Então me deu algo para fazer. Às vezes, isso me ajudava a me acalmar. Mas 20 minutos depois, o pensamento de que minha esposa queria me trair voltava a me perturbar. Imaginava encontrar o amante dela em algum evento da escola em Niterói e morrer de vergonha. Além disso, o marido da Clara, que sempre me irritou, me fazia pensar quantos outros maridos na escola tinham dito sim. E o marido da diretora, Jay. Era quase hora de me levantar para trabalhar no meu escritório na Barra da Tijuca, quando comecei a escrever sobre a compulsividade de Mariana. Ela tinha comprado móveis depois que eu disse não, parou de tomar anticoncepcionais, depois que eu disse não. Quais eram as chances de ela abrir mão da sua última aventura? Liguei para o trabalho dizendo que estava doente, e entrei em contato com meu advogado. Não é que eu use advogado com frequência, mas era a única coisa em que conseguia pensar. Mais uma vez, ele falou com calma, o que me ajudou a me acalmar. Sugeriu um detetive particular, avisando que não eram baratos e que não havia garantia de sucesso. Ele me lembrou que eu não podia ter certeza de que Mariana realmente iria em frente com o professor de educação física. Depois de dizer sim ao detetive particular, percebi o quanto estava cansado. Porei a micosa, peguei uma boa quantidade de roupas e fui para um hotel em Copacabana. Um sono agitado me dominou rapidamente, mas acordei e comecei a andar de um lado para o outro em poucas. Horace, simplesmente, não sabia o que fazer. Muitos planos passaram pela minha cabeça e saíram tão rápido quanto vieram. Atirar nela, e nele estava no topo da minha lista. Meu celular tocou, mas deixei ir para o correio de voz. Estava esperando uma mensagem, ou algo de Mariana, talvez pedindo desculpas. A mensagem que recebi foi do detetive particular. Ele se apresentou e me enviou a foto de uma mulher, perguntando se eu a conhecia. Reconheci Clara imediatamente e disse que ela era uma das mulheres que estava tendo um caso com o cara da escola. Também dei a ele uma foto de Mariana. Ele enviou uma mensagem de acompanhamento com a foto de um cara que parecia muito um atleta, famoso, só que mais moreno, e perguntou se eu sabia quem era. Disse que não, mas que batia com a descrição do homem que minha esposa mencionou. Uns 20 minutos depois, ele enviou outra mensagem com uma foto dos dois entrando num motel na Zona Sul. Perguntou se eu conhecia o lugar. Ficava bem na rua onde eu estava hospedado. Combinamos de nos encontrar lá. Você não imagina um cara mais comum, sentado numa van mais comum ainda, com um logo desbotado na lateral. A única coisa que destacava era o equipamento de câmeras e escuta, valendo milhares de reais, na traseira, como um set de filme de espionagem. O detetive se apresentou como João e disse que eu tive sorte porque o cliente atual dele tinha se reconciliado com a esposa depois que ela admitiu ter traído. Pedi desculpas pela má sorte dele, mas ele disse que nunca se importou. Sempre havia muito trabalho para ele, especialmente depois do fim da pandemia. Conversamos por alguns minutos, e então Clara saiu. João disse que eles estiveram lá por 45 minutos. Clara e Lucas se beijaram na porta. Parecia que Lucas estava pelado, e Clara tinha o olhar de uma mulher que acabou de fazer sexo. Talvez fosse minha imaginação. João estava ocupado tirando fotos. Eu podia ouvir Clara e Lucas falando pelo rádio do carro. João tinha colocado um microfone na moldura da porta. Eles estavam falando sobre se encontrar de novo no mesmo horário e lugar na semana seguinte. Isso é uma ótima notícia, disse João. Algumas pessoas são tão consistentes, é quase impressionante, como se não quisessem pensar muito sobre isso. Então, sempre traem no mesmo lugar e na mesma hora. Facilita muito meu trabalho. Naquele momento, ouvimos um celular tocar. Oh, microphone. Devia estar captando isso do quarto deles. Os quartos ao lado estão vazios. É uma pena que não possamos ouvir o que está sendo dito, mas vou tentar colocar um microfone dentro do quarto hoje à noite e uma câmera. Um vídeo é valioso num divórcio.
Eu estava me preparando para ir embora, quando outra mulher se aproximou da porta. Ela não bateu, apenas abriu a porta e entrou. Antes da porta fechar, ouvimos ela dizer: "Espero que você não tenha tomado banho. Sabe o quanto eu gosto." João deve ter tirado 100 fotos nesses poucos minutos. Meu Deus, disse. Essa é a diretora. Ontem à noite, eu me perguntava se ela era uma das mulheres que estava dormindo com Lucas, mas não acreditava que fosse. Não sei quanto tempo você planeja ficar aqui, mas que diferença faz se eu ficar? Não tenho mesmo outro lugar para estar. Não me importo. Se você puder pegar um café, pretendo ficar aqui por um tempo, ou até ele sair. Depois vou segui-lo para ver para onde vai. Você sabe o endereço dele? Pode estar na lista de cartões de Natal da escola. Vou verificar. Como você gosta do seu café? Preto. E pega um copo. Extra. Por favor. O endereço de Lucas estava na lista de cartões de Natal da escola, que encontrei num dos e-mails do Mariana. Compartilhávamos as senhas dos e-mails, o que me lembrou de mudar todas as minhas senhas. Estava tentando lembrar. Se a diretora era casada, a diretora e Lucas saíram algumas horas depois. João ligou a van e disse que teria que me levar junto enquanto começava a seguir Lucas. Não me importei. Era muito melhor do que ficar obcecado com esse rumo dos acontecimentos na minha vida, sozinho, no meu quarto de hotel. Enquanto esperávamos, contei a ele sobre o pedido de permissão. As pessoas leem muito conteúdo adulto, disse João. Lucas parou num restaurante de fast food em São Gonçalo e pegou uma sacola de comida. Depois, foi pro endereço que eu tinha dele. Joe. Ficamos lá por 1 hora, e João encerrou a vigilância. Nunca envolvo o cliente nas minhas vigilâncias. Mas como você só vai voltar pro seu quarto de hotel, talvez possa me ajudar com mais uma coisa. Quero colocar alguns equipamentos naquele quarto de motel. Você pode ser meu vigia. Ele me entregou um fone de ouvido e disse que eu poderia ouvir tudo o que ele dissesse, e só avisar se houvesse algum risco de ele ser pego. João pegou uma bolsa de ginástica na traseira e entrou no saguão do motel. Ouvi ele pedindo um quarto. As chaves de sempre? Ouvi ele dizer. E o recepcionista respondeu: tem um depósito de R$ 5 pela chave. Por isso, algumas estão faltando. Preciso chamar o chaveiro. 2 são para pessoas que estão aqui há um tempo. Clientes de longo prazo ganham muito da empresa quando viajam. Então ficam em lugares baratos como este e embolsam o resto. Pode ser barato, mas é limpo. O movimento caiu muito quando abriram o Marriott na Avenida Atlântica. Volka vai ficar aqui muito tempo? Depende do meu chefe, que acha que estou hospedado no Marriott. Provavelmente 1 semana. O recepcionista ainda estava rindo quando João saiu do saguão e entrou num quarto. A algumas portas do ninho de amor de Lucas, ele me perguntou se estava tudo limpo. E eu disse que sim. Mal vi ele sair do quarto com o moletom cinza que estava usando. Ele parou na frente do quarto de Lucas por 1 segundo. E depois entrou. 15 minutos depois, perguntou se estava tudo limpo de novo. Disse que sim. João voltou para a van alguns minutos depois e me mostrou as imagens das câmeras que instalou. Garantiu que tudo o que acontecesse naquele quarto seria gravado. Na hora seguinte, mais algumas pessoas fizeram check-in. João disse que ia passar a noite lá, e eu voltei para o meu hotel. Antes do ser, ele disse: "Você conhece sua esposa melhor que ninguém, então tem algumas decisões para tomar. VK, prefere que ela te traia e depois você possa se divorciar, ou prefere que ela desista disso e vocês vivam felizes para sempre, dependendo do que você quiser. Ficar no hotel pode levar ela numa direção ou outra. Tem a chance de que, se você voltar para casa, isso tudo pode passar. E ela esqueça. Minha esposa é obsessiva e compulsiva. Tenho certeza de que ela tomou uma decisão antes de falar comigo. Na verdade, ficaria surpreso se ela já não tivesse dormido com ele. Parece que ela prefere pedir perdão do que permissão. AQQ. Toda a conversa foi só isso. Mas volto para casa amanhã depois que ela for pro trabalho. Tem coisas que preciso resolver, como os cartões de crédito. Mas estarei livre à tarde se quiser companhia. Adoro companhia, disse ele. Eu acho que não gosto nesse trabalho. Uma são as longas horas sentado sozinho nesta van. A outra é ser perseguido por algum traidor. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, e ele me deu a chave do quarto de hotel dele. Mariana tinha me ligado e mandado mensagens 1 dúzia de vezes naquela tarde e noite. Na última mensagem, de voz, ela implorava por perdão e suplicava para eu voltar para casa. Dava para perceber que ela tinha chorado. Me senti mal por fazer ela chorar. No dia seguinte, voltei para casa, mas já não me sentia mal. A campainha com câmera notificou Mariana que eu tinha voltado, e ela me mandou uma mensagem agradecendo por voltar para casa. Também disse que tinha uma reunião de pais depois da escola e chegaria um pouco tarde, esperando que pudéssemos conversar então. Depois de fechar nossas contas e cartões de crédito conjuntos, fui para o quarto de motel do João.
Tinha uma placa de não perturbe na porta. Assim que abri a porta, meu celular tocou. Era o João. Vejo que você chegou. Como soube? Tenho uma câmera com sensor de movimento no quarto. Não queria que o pessoal da limpeza mexesse nas minhas coisas. Abre as 2 maletas na cômoda e liga o interruptor. Depois de ligar o interruptor claramente marcado como ligado, uma dúzia de telas de vídeo dentro das maletas ganhou vida. Pude ver minhas costas numa delas. A câmera está na luminária. Você pode cobrir, se quiser privacidade. Tira um cochilo. Te aviso quando Lucas estiver a caminho. O som do meu celular me acordou algumas horas depois. Era uma mensagem de texto do João com uma foto mostrando minha esposa e Lucas conversando na escadaria da frente da escola. João pediu que eu confirmasse se era minha esposa. Confirmei. A próxima mensagem dele disse que eu não deveria tocar em mais nada nas maletas, já que tudo era automático. Ele ligou alguns minutos depois e disse: os 2 acabaram de sair do estacionamento e estou seguindo sua esposa. Nunca deveria ter te deixado participar disso, então preciso te avisar. Aconteça o que acontecer, você não pode ser violento. Se ela for para lá, e acho que vai, a melhor vingança será um bom divórcio que te deixe financeiramente intacto. A pior vingança é você sentado numa cela de prisão, tendo que explicar para os seus filhos por que matou a mãe deles. Acept que concordei com o aviso dele. Vi o carro da minha esposa entrar rapidamente no estacionamento do motel, seguido de perto, pelo de Lucas. Nas telas de vídeo, vi Lucas e Mariana entrarem no quarto. Mariana parecia nervosa, e Lucas ofereceu uma bebida para acalmar os nervos dela. Ela escolheu cachaça, uma das favoritas dela, e rapidamente tomou 3 doses. Lucas se aproximou e a abraçou. Tá tudo bem se você tiver dúvidas. Valka, tão linda, e te quis desde o primeiro dia, mas quero que isso seja o que você quer. Podemos esperar se preferir. Tá brincando? Quis isso desde o primeiro dia, disse ela, puxando-o para um beijo que logo virou muito mais que um beijo. Minha esposa beijar outro homem assim me encheu de raiva. Toda essa raiva foi rapidamente substituída por tristeza. Era como uma morte. Nosso casamento tinha acabado. Todos aqueles sonhos de como passaríamos nossa aposentadoria, talvez viajando pelo Nordeste, estavam acabados. Como eu explicaria isso para as nossas filhas? João entrou enquanto Mariana terminava de desabotoar a blusa, revelando o sutiã sexy que eu tinha comprado para ela. Ela tirou o sutiã, e então as mãos de Lucas estavam na minha esposa. João disse: raiva ou depressão? Estava com raiva no primeiro beijo. E isso foi rapidamente substituído por depressão. Isso é bom. Significa que você não vai fazer nada estúpido. Não tinha certeza se não faria nada estúpido. Enquanto João e eu conversávamos, Mariana, ela disse: você não sabe há quanto tempo estou esperando para estar com um cara como você de novo. Não sou o primeiro cara como eu? Perguntou Lucas. Não. Passei horas nas festas das fraternidades de futebol e basquete na universidade. Tenho uma tatuagem de espada nas minhas costas, mas cobri com outra antes de conhecer meu marido. Por que casou com ele? Ele é um gênio, ou quase isso, e bonito. Sabia que ele ia me sustentar financeiramente e me dar filhos inteligentes e bonitos. Mas e se ele te deixar? Ele é um covarde. Se descobrir, vai fazer um pequeno escândalo e depois dizer que sente muito. Talvez faça algo para deixar ele feliz. Quer falar do meu marido ou continuar? João estava me observando para ver minha reação. Eu me sentia quase suicida. Podia ver a aliança de casamento na mão dela, percebendo que ela me reduziu a um doador de esperma. Você sabia do passado dela? Perguntou João. Nos conhecemos depois da universidade. Nunca discutimos realmente nossas vidas sexuais anteriores. Presumi que a dela era como a minha. Alguns parceiros fixos aqui e ali, mas nada como o que ela estava descrevendo. Vi a tatuagem dela 1 milhão de vezes. São flores. Na tela, Mariana se levantou e eles começaram a tirar o resto das roupas. Você não precisa ver isso, disse João. A ideia dela fazer sexo com outro homem é difícil, mas ela me menosprezando no processo é ainda mais difícil. Talvez seja como ver um acidente de trem. O naufrágio do nosso futuro construído em mentiras. Acho que preciso ver até o fim. Talvez eu a tivesse perdoado se não tivesse visto isso ou ouvido ela me menosprezar. Os pais de Mariana e eu somos muito próximos. Muse. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos. Pais morreram há anos, e é como se eles tivessem me adotado. O pai dela e eu vamos fazer trilhas em Petrópolis. E a jogos do Flamengo o tempo todo. Ele sempre disse que sou o filho que ele sempre quis ter. Mariana tem uma irmã, Fernanda, e não tem irmãos. João e eu conversávamos enquanto Lucas estava com minha esposa. Virou um ruído de fundo, como um jogo na TV que você já perdeu o interesse. Eles se despediram com um beijo.
e ela foi embora. Eu estava tentando decidir se deveria ir para casa. João sugeriu: você deveria ir para casa, mas evite uma discussão a todo custo, porque uma vez que começa, você não vai saber como terminar. Mantenha tudo isso em segredo até ter a chance de falar com seu advogado. Deixe ele te guiar nos próximos passos. O celular de Lucas nos interrompeu. Tudo o que ele disse foi que ela foi embora. A diretora entrou alguns minutos depois. Depois de fazerem o que vieram fazer, a diretora se levantou e foi embora. Lucas fez o mesmo minutos. Depois fiquei lá, olhando para as telas em branco, pensando que sofria de estresse pós-traumático. Um plano começou a se formar na minha mente. João, tô pensando que você não ia querer ser cúmplice de chantagem. Não, não quero. Se você está falando de chantagear sua esposa para conseguir um acordo de divórcio mais generoso, eu poderia certamente fazer vista grossa. Vou te dar cópias de todos os vídeos de hoje, mais o outro vídeo de vigilância que tenho. Pelo nosso contrato, você tem direito a tudo isso. E não é da minha conta o que você faz com isso. Se está falando de chantagear a diretora, isso é outra história. E eu recomendo fortemente que não faça isso. Pense nas conversas que você vai ter que ter com suas filhas da sua cela na prisão. Estava pensando no acordo financeiro com minha esposa. Acima de tudo, estou deprimido. Tô com raiva da Mariana, tô com raiva do Lucas, mas não consigo pensar no que faria com ele. Tô com raiva da diretora que permitiu esse comportamento. Mas com a Mariana, minha raiva não é só porque ela me traiu. Afinal, ela me disse que ia fazer isso. Minha raiva é mais pela grande mentira. Tudo na nossa vida foi uma grande mentira. Como eu disse, fui só um doador de esperma. João me entregou um DVD com todas as imagens. Levei para casa e marquei uma consulta com meu advogado. Copiei o DVD para o meu computador e editei algumas partes. Tinha um trecho de áudio que peguei para as minhas filhas. Não queria que elas vissem o que a mãe delas fez, mas, se necessário, tinha um trecho onde ela me descreve como um doador de esperma e covarde. Não queria que odiassem a mãe, mas também não queria parecer o vilão. Monte um trecho curto para os pais dela, principalmente o começo onde ela diz pro Lucas que não vê a hora de estar com um homem de verdade de novo. Também incluí a parte sobre eu ser um doador de esperma. O que eu realmente queria era chegar aos pais dela antes. Naquela noite, liguei e me convidei para a casa dos meus sogros em Angra dos Reis. Quando entrei, eles me lembraram que eu podia ir lá quando quisesse. Aí viram minha cara, e tudo me atingiu. Comecei a chorar, talvez como teria chorado se fossem meus pais. De verdade. Finalmente consegui dizer que Mariana estava me traindo. Eles tinham uma expressão de descrença no rosto, mas isso sumiu rapidamente. Fizeram as perguntas básicas. Quem? Quando? Como eu soube? Minha explicação sobre o pedido de Mariana por uma permissão respondeu à maioria das perguntas deles. Ofereci o vídeo e mostrei o pendrive. Eles perguntaram: a gente quer ver. Isso, de jeito nenhum, disse. E guardei o pendrive no bolso. Aí eles vieram e me abraçaram. Ficamos lá chorando juntos por uns 15 minutos. Não consigo descrever o quanto me senti melhor, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Eles me convidaram para passar a noite, mas recusei. Quando estava saindo, meu sogro pediu o pendrive, e eu dei. Não quero realmente ver isso, disse ele, mas sinto que deveria. O que está exatamente nisso é realmente só o começo, quando eles se juntam pela primeira vez. Deixei fora a maior parte do sexo. Tem um pouco de áudio onde ela me descreve como só um doador de esperma. Eu tinha deixado os DVDs no escritório do meu advogado na noite anterior, e ele já tinha assistido. Ele disse que redigiria os papéis do divórcio e faria ela ser notificada o mais rápido possível. Também recomendou que eu voltasse para casa. Os papéis exigiriam que ela desocupasse a casa, mas um bom advogado poderia atrasar isso nos tribunais por um mês. Ele disse: sua parte é bem simples. Não é uma ameaça, mas ela seria notificada de que tudo seria revelado numa audiência de julgamento. O maior problema para mim é a diretora. Como oficial do tribunal, sou obrigado a relatar atividade ilegal quando fico sabendo. A diretora é chefe do Lucas e agente do conselho escolar, contratada e agindo no interesse deles. Então ter um caso com um professor de educação física violaria esse acordo? Depois tolerar o comportamento dele em ter casos com outras professoras da escola? É uma aberração desse acordo. Então, o que você vai fazer? O conselho escolar tem um advogado de plantão, que conheço de várias reuniões. VuTerQ. Passar a informação para ele. João tinha deixado o equipamento de monitoramento funcionando por alguns dias, e tinha vídeos de várias outras professoras cometendo adultério com Lucas. Ele me deu cópias dos vídeos como presente de despedida. Eu conhecia as mulheres e os maridos delas. Talvez todos tivessem uma permissão como a Clara. Talvez a Clara não tivesse uma permissão.
Afinal, talvez eu tenha enviado esses vídeos pros maridos só porque a desgraça gosta de companhia. Não vazei pra imprensa, mas alguém vazou. Estava na capa do O Globo, e era a principal matéria no site deles, sobre um caso entre um professor de educação física masculino e várias professoras, incluindo a diretora. O vazamento para a imprensa arruinou as conversas que eu planejava ter com minhas filhas. Antes que eu pudesse dizer que a mãe delas e eu íamos nos divorciar, elas viram o nome dela nas notícias. Elas me apoiaram muito, e eu nunca toquei o áudio para elas. Todo dia tinha um novo vazamento de informação. O Globo estava processando o conselho escolar por acesso ao vídeo. O conselho escolar estava lutando contra isso. E eu esperava que, a ideia de o mundo saber que minha esposa estava tendo um caso era ruim. Mas se soubessem que ela teve o caso porque meu equipamento era inadequado, seria pior. No terceiro dia, os jornais revelaram que pelo menos um marido sabia que a esposa estava tendo um caso com um professor de educação física e tinha aprovado. O marido da Clara foi citado no jornal. Me incluíram como um dos maridos, mas eu me recusei a comentar para a imprensa. O marido da Clara recebeu muitas críticas nas redes sociais. Alguém escreveu cornudo no carro dele. Ficou pior para ele quando trechos dos vídeos vazaram. Eu, junto com os outros maridos, não estava feliz com isso. O marido da Clara levou a pior quando ouviram ela dizendo algo pro Lucas que o fazia parecer um cornudo. O conselho escolar tentou fazer uma reunião a portas fechadas, mas a imprensa lutou contra isso e ganhou. Tiveram que cancelar a próxima reunião, porque muita gente tentou comparecer, excedendo a capacidade segura do prédio da administração. A reunião finalmente aconteceu no auditório da escola. Foi proposta uma moção para revogar a titularidade das 6 professoras envolvidas. O representante do sindicato informou que as 6 professoras tinham renunciado naquela manhã, junto com o professor de educação física. Na manhã anterior, a imprensa informou que a diretora e Lucas se conheciam desde a universidade. E foi lá que o caso deles começou. Quando o assunto da diretora veio à tona, houve um caos entre os membros do conselho sobre quem era responsável pela contratação dela. O advogado do conselho falou e concluiu que havia 25 violações do acordo de contratação dela. Ela foi demitida no dia seguinte. A imprensa informou que foi emitido um mandado de prisão para a diretora e Lucas, mas eles tinham desaparecido. O que mais me surpreendeu foi uma ligação do meu sogro, pedindo o vídeo completo. Mariana tá dizendo que você manipulou o vídeo para nos virar contra ela. Ela diz que quer que a gente contrate um advogado bem caro para representá-la no processo de divórcio e para te processar por difamação. Não quero gastar muito dinheiro numa missão impossível, e é isso que acho que é. Mas você sabe como ela é. Você quer ver? Perguntai. De jeito nenhum. E disse para ela que se ela me fizer ver e tiver mentido pra gente, ela está fora de tudo. Mesmo nesses termos, ela insiste que eu veja e descubra que mentiroso é meu genro. Sugeri que entrasse em contato com meu advogado para conseguir uma cópia oficial, se isso fosse possível. Aí ele fez a pergunta-chave. Eu assistiria com eles? Queria dizer que não. Ainda tinha pesadelos dela falando mal de mim pro amante, mas não consegui dizer não. Então, na sexta-feira à noite, num dos momentos mais surreais da minha vida, sentei com meus sogros e minha futura ex-esposa na casa deles em Angra dos Reis para assistir o que era basicamente um filme adulto estrelado pela filha deles, numa TV de tela grande. O pai dela serviu para nós 2 copos grandes de cachaça. Acho que vamos precisar disso, disse. O vídeo começou no quarto de motel vazio, enquanto Lucas e Mariana entravam. Vimos ela tomar cachaça e Lucas abraçá-la. A mãe de Mariana disse: "Meu Deus." Quando Lucas e Mariana começaram a se beijar. Todos estavam com os olhos na TV, mas eu observava Mariana. Ela tinha que saber que eu não tinha adulterado a fita, então qual era o jogo dela? Meus sogros ficaram chocados quando Mariana se ajoelhou na frente de Lucas. A mãe de Mariana desligou a TV quando Mariana começou a contar pro Lucas sobre suas experiências nas festas da universidade. Aí a mãe dela foi até ela e deu um tapa na cara. Adivinha só, mãe e pai? A filhinha doce de vocês tem sido uma vadia com caras como ele há muito tempo. Não consigo contar quantos caras foram. Tem muitos cujos nomes nunca soube. Caramba, nunca vi o rosto de alguns. A mãe de Mariana agarrou ela pelo cabelo e começou a enrostá-la pela caçaete. À porta da frente. Mariana terminou no gramado da frente, de costas, com as pernas abertas. Antes que ela pudesse se levantar, o pai dela estava na porta jogando as malas e um monte de roupas dela. Mariana estava ocupada desviando das malas. Em uníssono, os pais dela gritaram: "Tire esse seu traseiro de vadia do nosso gramado,
Antes que você mate a grama, não volte nunca mais, ou vamos mandar te prender. Fiquei atônito e não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Não fazia ideia do que esperar. A mãe de Mariana desligou a TV e me entregou o DVD. O pai dela e eu nos sentamos de novo no sofá e pegamos nossas bebidas. Não sabia como terminar isso. Devia me levantar e sair, agradecer pela noite agradável, pedir desculpas por fazê-los passar por isso. Queria esperar pelo menos até Mariana ir embora. Comecei a dizer que sentia muito, e o pai dela me interrompeu. Não sinta, filho. Nós é que sentimos por te fazer ver isso de novo. Eu sabia que ela estava mentindo, mas não via alternativa. Ficamos lá em silêncio por um momento, e depois me levantei para ir embora. Nos abraçamos, e eles imploraram para me deixar ajudar, de qualquer jeito que pudessem. Na porta, o pai dela me convidou para um jogo do Flamengo no fim de semana. Nenem Dunas, incluindo nossas filhas, teve notícias de Mariana de novo. Foi quase como se ela tivesse morrido. Foi mais difícil para as meninas, que estavam preocupadas com o bem-estar da mãe. Eu sabia que os pais dela não eram do tipo que a expulsariam, e não olhariam para trás. Os pais de Mariana contrataram um detetive particular para tentar encontrá-la. João fez um bom trabalho. Ele conseguiu rastrear uma série de prisões por pequenos furtos e prostituição em várias cidades, de Salvador a Porto Alegre. Com a ajuda do DNA dos pais dela, ele identificou que era o corpo de Mariana, encontrado numa cova sem identificação num cemitério em São Paulo. O estado avançado de decomposição impediu determinar a causa da morte, mas ela estava grávida, de vários meses quando morreu. Em Recife, um ex-jogador de futebol foi baleado por um marido ciumento, que depois se matou. Foi um fim apropriado para o Lucas. O atirador era o marido da Clara. Fiquei grato por não ser o atirador. Poderia facilmente ter sido eu. O que o detetive particular disse sobre vingança é uma das melhores partes do vídeo. Você pode se vingar nos tribunais, conseguindo o máximo que puder do divórcio, ou pode acabar na prisão se agir impulsivamente. Escolhi a primeira opção, o que foi um final feliz para mim, não tanto para minha esposa. O egoísmo dela é o que a levou a esse final terrível. Se inscreva no canal, é fácil, rápido e nos ajuda a produzir novos conteúdos.